É um próximo tópico da apostila de vocês. A apostila de vocês tem tópicos. Deixa eu ver aqui, ó. Tópico 3. Noção intuitiva de função. Tópico 3. Por que seguir a apostila de vocês? Só vocês olharem lá na apostila, existe esse tópico 3, é chamado noção intuitiva de função. Noção intuitiva de função. Observe a tabela abaixo, que relaciona o número de litros de gasolina e o preço a pagar. Então, uma tabela de venda. Nesse caso aí, é de combustível. Mas poderia ser uma tabela de venda de qualquer outra coisa. Uma tabela de venda de pão, uma tabela de venda de ovo. Não se impressione porque é gasolina. Uma tabela de venda como tem nos comércios de um modo geral. Quando a gente vai à padaria, tem lá uma tabela de venda de pão. Um pão careca, 2 pães carecas e 3 pães carecas e assim por diante. Então, uma tabela de venda. E aí, olha só, uma tabela como essa, dá para tirar muitas informações. E aí vamos tirar algumas informações dessa tabela. Essa tabela fala do número de litros de gasolina e o preço a pagar. Então, 1 litro custa R$3. 2 litros, R$6. 3 litros, R$9. 4 litros, R$12. 5 litros, R$15. E poderia ser uma tabela maior, daí a reticência. Uma pergunta para vocês. 1 litro custa R$3. 2 litros, R$6. O que foi feito para saber que 2 litros custa R$6? O que vocês acham? Teve que ser feita uma multiplicação. Uma multiplicação, muito bem, perfeito. Então vamos escrever isso, ó. 2 litros, R$6, por quê? Porque foi feita uma multiplicação, então vou fazer aqui, ó. Foi feita uma multiplicação para saber que 2 litros custa R$6. Então foi feito 2 vezes 3. 2 vezes 3, ou seja, 2 vezes o valor unitário. E aí 2 vezes 3, 6. 3 litros, R$9. O que foi feito para saber que 3 litros custa R$9? O que vocês acham? Multiplicou o valor unitário pelo 2. Multiplicou o valor unitário pelo 3, perdão. Pelo 3, exatamente. 3 litros, R$9. Então foi feito 3 vezes o valor unitário. 3 vezes R$3. Está aí, ó. Vejam, tem uma matemática por trás aí, ó. É isso que eu quero que vocês percebam. Numa tabela de venda como essa, tem uma matemática embutida aí. 4 litros, R$12. O que foi feito? Digam para mim. Uma multiplicação do 4 pelo 3. 4 vezes R$3. Perfeito. É isso. E 5 litros, R$15. 5 vezes R$3. Olha aí, ó. Ah, professor, tem uma multiplicação embutida nessa tabela. Tem uma multiplicação. Tem uma matemática. E mais ainda, seguindo essa lógica, 2 litros, 2 vezes R$3. 3 litros, 3 vezes R$3. 4 litros, 4 vezes R$3. 5 litros, 5 vezes R$3. Pessoal, dá para tirar uma fórmula daí. Olha só. E se fosse X litros, bem aqui embaixo, ó, X litros, o que nós faríamos para saber o preço? Professor, mas X? Que quantidade é X? X é uma quantidade qualquer. Pode ser 10, 20, 1000, qualquer número pode ser o X. Se eu quero saber a quantidade de X litros, como é que eu vou fazer? Só para relembrar, para saber a quantidade de 2 litros, a gente fez 2 vezes R$3. Olha a lógica. Para saber a quantidade de 2 litros, 2 vezes R$3. Para saber a quantidade de 3 litros, 3 vezes R$3. Então, sempre está aparecendo esse R$3 aí, né? 4 litros, 4 vezes R$3. 5 litros, 5 vezes R$3. E assim por diante, 6 litros, 6 vezes R$3, 7 litros, 7 vezes R$3. E se fosse, reticência, X litros, esse X representando uma quantidade qualquer que eu queira. O que nós faríamos aqui? Eu acho que faria o mesmo, eu acho, né? Ou multiplicaria o X pelo 3 ou 3 pelo X. Perfeito. X vezes R$3. É a mesma lógica. Ora,
2 litros, 2 vezes R$ 3. 3 litros, 3 vezes R$ 3. 4 litros, 4 vezes R$ 3. 5 litros, 5 vezes R$ 3. X litros, X vezes R$ 3. É o mesmo raciocínio. Mas, professor, X é estranho. Mas X aí, pessoal, representa qualquer quantidade. Veja, essa lógica vale para qualquer quantidade. 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Mas vale para 10 litros. Vale para 100 litros. Vale para a quantidade que eu quiser. 1.000 litros. E aí, essa quantidade que eu quiser, eu chamo de X. Pronto. X é a quantidade que eu quiser. X litros vezes R$ 3. O fato é o seguinte, que disso aqui, ó, X vezes R$ 3, eu tiro uma fórmula daí, pessoal. Qual é a fórmula, professor? P é igual R$ 3 vezes X. Tá aí, ó. Tirei uma fórmula. Professor, essa tabela tem uma fórmula. Tem. Tá aí, ó. P igual R$ 3 vezes X. É a fórmula que rege essa tabela. O preço é R$ 3, que, diga-se de passagem, é o preço unitário, vezes X. E esse X é qualquer quantidade. Professor, Oi. o senhor pode repetir aí a fórmula? X vezes R$ 3, como tu disseste. Se eu quero saber uma quantidade qualquer que eu vou chamar de X, eu faço X vezes R$ 3. Então, a fórmula vai ser, eu tiro daqui mesmo, X vezes R$ 3. Eu vou escrever a fórmula bem para cá, ó. P de quê, professor? De preço. P igual R$ 3 vezes X. R$ 3 vezes X, ó. Aí, ó, eu tiro uma fórmula dessa tabela. Essa é a fórmula que rege essa tabela. Sendo Professor, P... Oi. se a gente quiser, pode colocar invertido, é P igual a X vezes 3? Não, porque quando você tem um número e uma letra, o número sempre fica para frente. Tá? É uma regrinha da matemática. Qualquer número, não é só o 3, não. Sei lá, 10x. Só um exemplo aqui qualquer, ó. Você escreve assim, ó. 10x é 10 que multiplica x aqui, ó. 10 que multiplica x. Bem aqui um pontinho. Nunca vai ser x vezes 10. Isso não existe, tá bom? É 10x mesmo, é 10x. E assim por diante, 9x, 9x, ó. 8x, 8x, ó. Ah, professor, o número sempre para frente. E no caso aqui é 3, aqui embaixo. Preço igual a 3 vezes x. O 3 é número, então o 3 é para frente do x. Tá bom? 3 primeiro, o x depois. Entendeu por quê, Luiz Carlos? Sim, senhor. Tá? Sempre vai ser nessa lógica. E aí a gente tira uma fórmula dessa tabela, sendo P o preço, o 3 o valor unitário e o X uma quantidade que eu queira. Esse X representa qualquer quantidade, pessoal. Esse X representa o 2, esse X representa o 3, como já está feito aqui, ó. Esse X representa o 4, o 5, mais qualquer outro número que nem tenha na tabela. Por exemplo, veja uma coisa, essa tabela tem a quantidade de 1 a 5. De 1 a 5. Mas, de repente, eu quero saber 10 litros de gasolina. Aí eu olho para a tabela, não tem 10 litros. Tem até 5. Tem o preço de 1 litro, o preço de 2 litros, o preço de 3 litros, 4 até 5, e para. Mas eu quero saber o preço de 10 litros. Só um exemplo. 10 litros. Não tem na tabela, tem de 1 até 5. Porém, eu tirei uma fórmula da tabela. A fórmula é P igual 3, que é o valor unitário, vezes X. Ora, se eu tenho uma fórmula, eu consigo qualquer quantidade, pessoal. O preço de qualquer quantidade. Então, olha só. Se eu tenho uma fórmula e eu quero saber o preço de 10 litros, basta pegar a fórmula, e no lugar do X, põe o 10, que é 10 litros que tu queres saber. Então, vai ficar P igual R$ 3 vezes, eu quero saber o preço de 10 litros, então vezes 10. E aí eu resolvo essa multiplicaçãozinha, 10 vezes 3, ou 3 vezes 10, tanto faz, é 30. Como é dinheiro, R$ 30, olha, o vírgula 00. Pronto, olha. Ah, professor, então com a fórmula eu consigo o preço de qualquer quantidade. Essa é a vantagem da fórmula. Você consegue o preço da quantidade que você quiser.
E a tabela, você observando a tabela, você consegue dizer o preço até de 5 litros. De 1 a 5, né? Até 5 litros. E não mais. Porém, com a fórmula, você consegue saber o preço de qualquer quantidade, porque esse X aí pode ser qualquer quantidade, como eu falei para vocês. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 100, pode ser a quantidade que você desejar. Essa é a vantagem da fórmula. Daí que a gente tira uma fórmula de uma tabela como essa. Beleza? Se vocês acharem estranho essa fórmula, pessoal, a regrinha dela é a seguinte, ó. Preço, valor unitário, vezes X. Pronto, tá aí, ó. É bom vocês tirarem um print, ó. Preço igual valor unitário vezes X. E aí o valor unitário é o valor de 1. Olha aqui na tabela, ó. Nesse caso foi 3. Então, preço igual 3 vezes X. 3 foi o valor unitário. Tá bom? É assim que faz a fórmula para qualquer tabela como essa, tá bom? Essa foi de gasolina. Repito, poderia ser uma tabela de pão, poderia ser uma tabela de ovo. Para tirar a fórmula é dessa maneira aí, ó. P igual valor unitário. Olha o valor unitário lá na tua tabela, vezes X. É assim que tira a fórmula da tabela. E aí, olha, aparece bem aqui embaixo, olha, se fosse uma quantidade X, 3 vezes X, né? Enfim, já falei sobre isso. Observe as grandezas dessa tabela. As grandezas, pessoal, a gente olha no cabeçalho da tabela. Toda tabela tem um cabeçalho. Número de litros e preço. São as grandezas, são as variáveis da tabela. Sempre, toda tabela tem um cabeçalho. Olha no cabeçalho que tu vai saber quais são as grandezas ou as variáveis da tabela. Que mais? Que mais informações dá para tirar de uma tabela de venda como essa? Para cada quantidade em litros de gasolina colocada, há um único preço. É verdade, aí, ó, cada quantidade tem um preço. E esse preço ele é único. 1 litro, R$3, e só R$3. 2 litros, R$6, e só R$6. E assim por diante. 3 litros, R$9, e só R$9. Quer dizer, cada quantidade tem o seu preço. Não existe uma quantidade ter dois preços. Aí tem aluno que diz assim, não, professor, mas tem aquela gasolina, que é a gasolina aditivada. É verdade, existe a gasolina aditivada, mas nesse texto aí não fala nada de gasolina aditivada. Então, se é só um tipo de gasolina, cada litro tem um único preço. Alguém levantou a mão? Pode falar. Sim, professor. E se no caso tiver um número decimal, no caso, aquela fraçãozinha que às vezes dá no preço? Pode acontecer. É o número vezes X. P igual o número, se ele for decimal, fica decimal mesmo, vezes X. Não vai mudar isso aí. Eu vou já mostrar um outro exemplo, e aí a gente vai ver quando envolve número decimal. Sim, para cada quantidade de litros de gasolina colocada a um único preço. Tá? Eu acho que isso aí ficou bem claro. Cada quantidade tem o seu preço, e esse preço é único. Tá? Não existe uma quantidade com dois preços. Vamos para frente. Que mais informação? O preço a ser pago depende do número de litros de gasolina a ser colocado. Isto é, o preço está em função do número de litros colocados. Pessoal, o preço sempre vai depender da quantidade que tu vais comprar. Quer ver um exemplo bem simples? Tu chega numa panificadora e tu pede pão e tu falas assim, quanto é? Me dê pão. Mas tu não fala a quantidade, só fala, me dê pão. Me dê pão. Quanto eu vou pagar? Aí o balconista, né, o atendente, ele não vai poder te dizer quanto tu vais pagar. Porque antes dele dizer quanto tu vais pagar, tu tens que dizer quantos pães tu queres. Ou seja, tu tem que dizer a quantidade que tu quer primeiro. Aí depois ele vai dizer quanto tu vais pagar. Isto é, o preço a ser pago depende da quantidade que tu vais comprar. Agora, se tu chegar lá na panificadora e disser, me dê 5 pães, quanto eu vou pagar? Agora sim. Agora dá para ele te responder, porque primeiro tu disseste a quantidade. Aí ele vai poder te dizer o preço. Então é isso que o texto está dizendo. O preço a ser pago depende, nesse caso aí, nesse exemplo, do número de litros de gasolina. Mas o preço sempre vai depender da quantidade comprada. É isso que eu quero que fique bem claro para vocês.
Não importa se seja gasolina, não importa se seja pão, não importa se seja ovo, o preço vai depender da quantidade que eu estou comprando. Beleza? Ficou claro isso? Sim ou não? Em outras palavras, a gente pode escrever assim: o preço está em função do número de litros colocado. Professor, troca, no lugar desse depende, está marcado aqui, ó, troca pelo está em função. É isso, é a mesma coisa, tá bom? Troca aqui, ó. O preço depende do número de litros de gasolina a ser colocado. Isto é, o preço está em função do número de litros de gasolina colocados. Então é só trocar o depende pelo está em função. Significa a mesma coisa. Para que serve isso? Vou já mostrar. Por que trocar o depende pelo está em função? Outra coisa, para X litros de gasolina comprada, o preço a ser pago é R$3 vezes X. Isto é, isso aqui eu já falei lá no início, né? A fórmula da tabela é essa aqui, ó, tá numa caixa, ó, P igual R$3 vezes X, que é P igual valor unitário, aí o valor unitário, olha bem aqui, ó, o valor unitário é o valor de 1 litro, de uma unidade, tá aqui o valor unitário, R$3 vezes X. Isso eu já falei, como tirar a fórmula da tabela. O P é a variável dependente e o X é a variável independente. Olha só, vou explicar isso, olha só. Um exemplo bem simples aí, ó. Eu sempre gosto de fazer esse exemplo é bem simples. O filho depende da mãe. A gente pode trocar esse depende, eu já falei para vocês, por está em função de. Então a gente pode escrever essa frase assim, ó. O filho está em função da mãe. É a mesma coisa. O filho depende da mãe, o filho está em função da mãe. Então pode trocar o depende pelo está em função, ou vice-versa, ou está em função pelo depende. É a mesma coisa, tá bom? Quero que fique bem claro para vocês. Olha a setinha vermelha aí, ó, apontando para os dois lados. Tá? Você falar o filho depende da mãe é a mesma coisa que você falar o filho está em função da mãe. E vice-versa. Você falar o filho está em função da mãe é a mesma coisa que você falar o filho depende da mãe. Pode trocar a palavra depende pelo está em função de. Tá, mas o fato é o seguinte. Agora há pouco foi falado variável dependente. Vamos lá. Qual é a variável dependente? O filho que depende da mãe. Se o filho que depende, então a variável dependente é o filho. E a variável independente é a mãe. Pronto. Simples. O filho depende da mãe. É o filho que depende. Então a variável dependente é o filho. E a variável independente é a mãe. Pronto. Entenderam isso? Sim ou não? Sim, professor. Bem próximo de nós. Aí, olha só, vamos voltar lá no exemplo para a gente ver isso, então. Bem aqui, ó. O preço a ser pago depende do número de litros de gasolina a ser colocado. Qual vai ser a variável dependente? É o preço. É o preço. É o preço que depende. O preço depende. Então, a variável dependente é o preço. E a variável independente vai ser o número de litros de gasolina a ser colocado, ou a quantidade de gasolina, tanto faz. É isso. Isso que é variável dependente e variável independente. Professor, tira do próprio texto. Tira do próprio texto. É uma questão mais de interpretação. Professor, isso é matemática? É matemática. É a matemática dos dias de hoje. Ela é muito mais interpretativa, porque o Enem trabalha muito nessa linha, muito mais da interpretação. Enfim, mais para frente a gente vai resolver questões de Enem e vocês vão ver como o Enem é muito assim interpretativo. Ok, entenderam isso aqui? O preço a ser pago depende da gasolina a ser colocada. A variável dependente é o preço. A variável independente é a quantidade de gasolina. Ok? Ok. Ok. E aí, olha só. A questão 9. Na tabela abaixo, temos a quantidade de ovos em dúzias e o seu respectivo preço. Então, vejam, uma tabela de venda também. Como eu falei para vocês, pode ser uma tabela de venda de qualquer coisa. Lá foi de gasolina. Nesse exemplo 9, professor, exemplo 9, por quê? Porque é o exemplo 9 da apostila. Essa tabela é uma tabela de preço de ovo.
bem antiga, né? Diga-se de passagem, porque aqui, ó, uma dúzia ainda era 1,20, ó. Poxa, muito antiga, né? Duas dúzias, 2,40. Três dúzias, 3,60. E assim por diante. Então, eu vou responder essa questão com vocês. Só que eu vou responder na própria apostila. Eu vou sair daqui. Eu vou abrir na apostila mesmo. Bem aqui, ó. Apostila em PDF. Essa aqui é a apostila de vocês, tá? Vocês verem aí, ó. Tá? Vocês verem que é a apostila de vocês. E aí a gente está bem aqui agora. Olha, o conteúdo que a gente viu hoje, noção intuitiva de função, está aqui a tabela, ó, da gasolina. As conclusões que nós tiramos são todas aqui, ó. E a questão 9. Aí eu vou fazer essa questão 9, prestem atenção, porque vai ficar para vocês a questão 10. Professor, a questão 10 é igual à questão 9? É igual. Só que a questão 9, como eu falei, é tabela de preço de ovo. E a questão 10 é uma tabela de preço de pão. Só isso. Só essa a diferença. Vai ficar para vocês a questão 10. Mas para vocês saberem fazer a questão 10, eu vou ajudar a fazer a questão 9. Então, olha só, vamos lá. Na tabela abaixo temos a quantidade de ovos em dúzia e seu respectivo preço. E aí a quantidade em dúzia, uma dúzia, 1,20, duas dúzias, 2,40, 3,60 e assim por diante. Responda o que se pede. Letra A. O preço está em função da quantidade de ovos comprados? Sim ou não? O que vocês acham? O preço, é uma pergunta, o preço a ser pago está em função da quantidade de ovos comprados? Ah, sim. Sim, né? Eu falei lá naquela hora, o preço sempre vai estar em função da quantidade. O preço vai depender da quantidade. Tanto faz aqui, ó, eu escrever assim, o preço está em função, ou escrever o preço depende da quantidade. É a mesma coisa, ó. Eu poderia trocar aqui, ó. Poderia trocar e se está em função, vimos agora há pouco isso. Pelo depende. Pelo depende. Aí ficaria a frase assim, o preço a ser pago depende da quantidade de ovos comprados. Resposta, sim. Estou respondendo aqui, ó, sim. Sim, o preço sempre vai depender da quantidade que tu vais comprar, né? De novo, tu vai lá na panificadora, tu pede pão e pergunta, quanto eu vou pagar? Aí o atendente lá vai perguntar, depende, quantos pães tu quer? Então, o preço depende da quantidade. Agora, se tu chegar lá na panificadora e disser, me dê 5 pães, quanto eu vou pagar? Aí tem como te dizer o preço, porque primeiro tu disseste a quantidade. Então, o preço depende da quantidade que você vai comprar. Não importa o que você vai comprar, se é ovo, se é pão, qualquer coisa. O preço depende da quantidade que você vai comprar. Então, o preço está em função da quantidade de ovos comprados? Sim. Aí, olha só. A gente já respondeu até a letra B. Olha o que pergunta a letra B. O que depende do quê? É só olhar lá para a frase lá em cima. Já está escrito lá, ó, o preço a ser pago depende da quantidade de ovos. Então, o que depende do quê? O preço, estou respondendo aqui, ó, o preço depende da quantidade de ovos aí, no caso, né, de ovos comprados. Tá aí, o preço depende da quantidade, já tá bom. E aí, essa letra B meio que já responde a letra C. Olha só, a letra B. O preço depende da quantidade. Letra C, qual é a variável dependente? Como é, professor? Letra B. A resposta foi, o preço depende da quantidade de ovos comprados. Aí vem a letra C. Qual é a variável dependente? É o preço. É o preço. É o preço. Né? O preço depende da quantidade de ovos comprados. Então, a variável dependente é o preço. É o preço. E quem vai ser a variável independente? A quantidade de ovos que foram comprados. Que é justamente a letra D. Olhem lá embaixo. Letra D. Qual a variável independente? A quantidade de ovos comprados. Não dá para escrever tudo aqui, tá bom? Só vou botar aqui assim, ó, a quantidade de ovos comprados. Beleza. Então vejam, letra A, B, C e D, elas estão interligadas, tá? Uma completa a outra. Letra A já praticamente responde, letra B, letra C e letra D. Letra A, o preço está em função da quantidade de ovos comprados. Eu posso escrever, o preço depende da quantidade de ovos comprados. Sim. Ora, se o preço depende,
Letra B, o que depende do quê? O preço depende da quantidade de ovos comprado. E a variável independente é a quantidade de ovos. Então, a letra A, B, C e D estão todas interligadas aí, uma completando a outra. Agora, a letra E. Qual é a regra, a fórmula, que associa a quantidade de dúzias com o preço a pagar? A fórmula. Como é que tira a fórmula? É isso que ele está perguntando na letra E. Qual é a regra, a fórmula, que associa a quantidade de dúzias com o preço? Vamos olhar lá na tabela. Tá aí a tabela. E aí, como é a fórmula dessa tabela? Olha só. O preço unitário aqui é 1,20, pessoal, olha. O preço de 1 aqui, ó, de 1, ó, é 1,20, ó. 1,20 é 1,20. Então, a fórmula vai ser P igual 1,20 vezes, vou botar aqui para baixo, vezes X. Tá aí a fórmula. Esse 1,20 vem daqui, ó, do valor unitário aqui, ó. Vem daí. Então, ó, é o que ele pergunta lá na letra E. Qual é a regra, a fórmula? Então, bora escrever. P igual 1,20, que é o valor unitário, vezes X. Tá aí a fórmula. Essa é a fórmula. Tá aí a resposta. P igual 1,20 vezes X. Em letra F, qual o preço de 9 dúzias de ovos? Uma dúzia é 1,20. 9 dúzias vai dar... O que a gente faz? Multiplica. Multiplica 9 vezes 1,20. 9 vezes 1,20 dá 10,80. Vamos fazer direto aqui, ó. Não precisa fazer conta, não, tá? 10,80. Pronto. Só isso, acabou. Se quiser, use uma calculadora. 9 vezes 1,20. Multiplicação. Aí, ó, 10,80. Pronto. Responde aí, ó, 10,80. O preço de 9 dúzias é 10,80. Pronto, tá feita a questão 9. Tira um print aí da questão 9. Porque vai ficar para vocês a questão 10 da apostila de vocês. Vou baixar aqui agora. Tire um print dessa parte também. E a questão 10 que vai ficar para vocês é semelhante à questão 9. Então, se vocês viram como eu fiz a questão 9, muito facilmente vocês farão a questão 10. É um contexto também de uma tabela de venda, só que é de pão. Tá aí as perguntas. As perguntas são parecidas, são semelhantes à da questão que eu acabei de fazer. Na próxima aula, vamos estudar isso aqui, ó, definição de função. Não percam a próxima aula. Olha, a gente vai saber quando olhar para esses gráficos e saber quando é uma função ou não, tá bom? Não percam a próxima aula. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, era esse tópico, ok? Se tiver alguma pergunta, podem fazer. Se não, bem aqui encerra a minha aula, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se ninguém, enfim, tem alguma dúvida, então bem aqui termina a minha aula. Boa noite para vocês, bom descanso e bom feriado aí que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Até logo. Boa noite. Até logo. Boa noite aí, professor. Boa noite.